Tortura cometida contra o brasileiro lá nos Estados Unidos. Para saber se é da competência de justiça comum federal, ali, dê Ctrl L na página da Constituição Federal e escreve pesquisa tortura. No artigo 5º, ninguém será submetido a tortura ou tratamento degradante. Artigo 5º, a lei considerará crime inafiançável na Estado de 109. Tortura? Não. Então, a tortura não é julgada na federal? Não. Porque não está no 109. Exato, não é julgada na Justiça Comum Federal, não. O crime de tortura será julgado na Justiça Comum Estadual. O simples fato de um brasileiro ser torturado no exterior não torna por si só a competência da Justiça Comum Federal, porque não está previsto no artigo 109 da Constituição Federal. É isso aí. Informativo 549 do STJ. Surgiu uma dúvida no inciso 109.5, que fala assim, estar no tratado internacional, mais internacionalidade da conduta, sendo o crime de distância, iniciada a execução no país, o resultado tem ou deve ter ocorrido aqui no estrangeiro ou reciprocamente, começa aqui ou termina lá, começa lá, termina aqui. Entendi. Então, se começou a tortura lá e terminou a tortura aqui, então é o inciso 5º do 109. Se tivesse começado a tortura aqui, terminado lá, ou começado lá e terminado aqui, então a tortura seria do 109, Justiça Federal. Mas o simples fato de uma questão falar pessoa brasileira torturada lá fora não faz com que seja competência da Justiça Federal, tá? Mas o simples fato da pessoa falar começou a ser torturada aqui, foi terminando de ser torturado lá, não faz com que seja da Justiça Federal. Tortura começada e terminada fora do Brasil, competência Justiça Comum Estadual. Começou e terminou lá, ou começou e terminou aqui, Justiça Comum Estadual. Tortura começada e terminada lá fora, ou vice-versa. Começada aqui, terminada lá, ou começada lá e terminada aqui, e vice-versa. Aí tem a internacionalidade da conduta e a competência da Justiça Comum Federal. Ok? Deixa eu espaçar isso aqui. Olha, criar um tópico. Acabei de criar crime no exterior. Crime no exterior. Acabei de criar um tópico dizendo que tortura cometida no exterior contra brasileiro. Exterior contra exterior. Por que está errado isso? Exterior. Ó, acabei de criar um tópico dizendo que a tortura cometida no exterior contra brasileiro é da Justiça Comum Estadual, por não estar previsto em 109. E agora, outro crime que não seja tortura? Mesma coisa, mesmo entendimento. O fato de ter sido cometido no exterior não atrai por si só a competência de ser da Justiça Comum Federal, informativo 819, tá? Relembrar é viver. Lembre-se que é importante que, para ser competência da Justiça Comum Federal, o crime deve ser previsto no tratado mais internacionalidade da conduta, que seja começa aqui, termina lá, ou começa lá, termina aqui. Usar documento falso da Receita Federal para iludir o particular. Você usar um documento falso da Receita Federal. Utilizar formulário falso da Receita Federal para iludir o particular. Não atrai a competência da Justiça Federal Comum Federal usar formulário falso. Apesar de se tratar de um documento público, a falsidade foi empregada somente contra o particular. Olha, isso é muito importante. Causando dano direto ao particular, não direto aos bens, e não dano direto aos bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Então, o prejuízo é direto do particular, então é da Justiça Comum Estadual. Você acredita? Muito bom. Crime praticado crime praticado contra consulado estrangeiro. 109. Quarto. Vamos lá. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresa pública, excluídas com contravenções, ressalvadas a competência da militar eleitoral. Crime praticado contra consulado estrangeiro é da competência comum federal, porque se enquadra no interesse da União, porque o Brasil assinou o Tratado da Convenção de Viena das Relações Consulares
prometendo proteger o consular em seu país. Aqui. E a junta comercial? Crime envolvendo a junta comercial, como que funciona esse negócio? Somente serão competências da Justiça Comum Federal crime contra a junta comercial se os crimes envolvendo a junta comercial ofender diretamente bem, serviço ou interesse da União. Informativo 536. Não confundir com Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Não. Sim, sem participação do INPI, Justiça Comum Estadual. Com o registro, discussões e participação do INPI, Justiça Comum Federal. Então, quando tem o INPI no meio, Justiça Comum Federal. Interessante. Disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente na internet. Eis que você acessa o site de qualquer lugar do mundo, então só pode ser federal? Isso, perfeito, isso mesmo. Você lembrou o informativo tal, repercussão geral. Resumindo, não é porque está na internet que é justiça federal. Só vai ser federal se houver internacionalidade de conduta, ou seja, se estiver em um site da internet que acessa em qualquer lugar do mundo, tipo YouTube, Google, entendeu? Agora, se for um WhatsApp particular que só acessa poucas pessoas, não. Mas se tiver uma página de internet que se acessa de qualquer lugar do mundo, sim. É da Justiça Comum Federal. Conversa tipo Messenger, Justiça Comum Estadual. Depende de onde está esse documento dessa criança. Não é só falar assim, disponibilizou na internet, é da Justiça Federal. Não, é necessário saber se isso se acessa de qualquer lugar do mundo, tá? Crime cometido por brasileiro no exterior, cuja extradição foi negada. Aí nós temos um problema grave, porque tem uma dúvida aqui. A Nani quer vir para cá e a extradição dela foi negada. Ela comete um crime lá. É da Justiça Comum Estadual para o STF e para o STJ da Justiça Federal. Tem uma dúvida, espero que não caia isso. Né? Para o STJ é federal. A extradição foi negada. Para o STJ é federal. E para o STF, primeira turma, é estadual. A competência. Então vamos deixar de vermelho, porque isso aqui é muito bom você gravar. Crime de violação de direito autoral contra a lei de software. Crime de violação de direito autoral relacionado ao card sharing. Compartilhamento ilícito de sinal de TV por assinatura via satélite por meio de serviço card sharing é competência Justiça Comum Federal. Você ficar dividindo sua Sky, Justiça Comum Federal. Card sharing, sei lá, com aquele cartão de dividir lá, Justiça Comum Federal.